student. I'm Fernando, your English teacher. I'm here again. Great to see you again. And this is Guilherme, who is helping us with translating Brazilian Sign Language, Libras. So, as always, here are some tips on how to protect yourself. Wash your hands frequently, cover your face with face masks. Don't forget to clean your objects, such as laptops, cell phones. Don't touch, never touch your eyes, your nose and your mouth. Avoid crowded places and cook your food thoroughly. I hope you and your family are well and safe during this time. So let's get started. O tema de hoje da aula é expressando condição, as chamadas if clauses, as frases com if. A gente teve muito cuidado nas aulas do Enem, aquela parte de interpretação, peguei questões, vou continuar pegando as questões, são várias questões, o Enem, o inglês passou, a língua inglesa passou a ser usada no Enem, a ser cobrada a partir de 2010. São 5 questões visando a leitura em língua inglesa. Então a gente trabalhou muito estratégias de leitura, conhecimento prévio, informação não verbal, que teve muitas aulas de tirinha, só que exige também, além disso tudo, a parte gramatical. Sem gramática você não consegue decodificar aquilo que está ali. Você vai muito dar conhecimento textual, mas exige conhecimento linguístico, que é a gramática, que é o vocabulário, né? Então, a gente vai falar aqui, Class Itinerary, o resumo do que vai ser falado na aula, apresentação dos 4 tipos de condicional, 4 tipos de condicional. Os usos do condicional, quando se usa cada um deles e alguns exercícios de compreensão. Goals to achieve, metas a serem atingidas. Goal é meta em inglês. Usar de forma autônoma o condicional, compreender as várias situações comunicativas do uso do tempo abordado. Situações comunicativas, senão a gente fica na gramática e pela gramática, né? Então, a gente peguei um diálogo sempre para puxar para a abordagem comunicativa, para a ideia comunicativa. O diálogo não é nada traz tanto a ideia de uma pessoa falando e outra respondendo, a ideia comunicativa como o diálogo. Então, talking about conditions. Então, um menino perguntando para a menina, what would you do if you won a lottery? O que você faria se ganhasse na loteria? A menina responde, I'd travel around the world. I would. O que você faria se você ganhasse na loteria? Eu viajaria ao redor do mundo. Então é sobre isso que a gente vai falar, de situações ou hipotéticas, ou mais reais, ou impossíveis, que a condição vai trazer para a gente. Então, what would you do if you won a lottery? I'd travel around the world. Então, vamos lá ver. Aí a outra menina, então ele fez a pergunta, o que cada um respondeu? A outra menina respondeu, I'd buy a new house. Eu compraria uma casa nova. I would, está ali. Sempre quando tem um apóstrofo, aquela traço em cima em inglês, porque uma letra sumiu, uma ou várias letras. Então, a palavra foi abreviada para o uso em inglês, quando é forma abreviada, é quando é uma linguagem falada. É muito abreviado. Que a gente tem em língua portuguesa só a palavra d'água, caixa d'água que tem aquele apóstrofo, só essa. Ou uma outra, não sei, umas 2 na língua inteira. Mas em inglês é muito comum. I'd buy a new house. Vamos ver o que o outro responde, a outra garota. I'd help other people. Eu ajudaria. I would help other people. Eu ajudaria outras pessoas. Então, I'd é I would. Então, 3 respostas de uma frase condicional. Então, as if clauses, que são chamadas, as frases de if, as frases condicionais, eu coloquei isso aqui para dizer que elas são extremamente, usam muita coesão textual, muito fortes, amarradas, né?
E o que amarra é a conjunção if. Só que a gente fala muito, somente no Enem, que é leitura, quais as palavras que fazem a coesão, as conjunções, que pegam uma ideia e amarram na outra, dá o contraste, no caso aqui. A condição é uma das amarrações maiores que pode existir, de laços mais fortes entre uma frase e outra. Só que além do if, além da conjunção, você tem uma estrutura verbal complexa, porque você tem uma correspondência. A primeira frase tem um verbo, a segunda tem que bater o verbo. Então não é só, a ligação não está só na conjunção, está na estrutura verbal. Então a gente tem a oração condicional, que é a oração subordinada, que é a oração com if, e a chamada main clause, que é a oração principal. Então, pegando aqui, explicando. If you press the button, se você apertar o botão, the TV comes on. If you press. Em português a gente diz, se você aperta, pode ser, ou se você apertar, né, o botão. E nós temos futuro do subjuntivo em português. Em inglês não tem subjuntivo nenhum, não. Então eles usam o presente com esse mesmo sentido. Então, duas frases até no presente. If you press the button, the TV comes on. Então, comes on. Então, a gente tem aqui a oração condicional, que é da ideia que estabelece a condição, e a outra, que é a principal, que é a condição. Então, não são frases, a gente aprende muito que a oração principal, independente, ela tem sentido. Não tem no caso aqui. Em alguns casos sim, em outros casos não. Porque aqui ela depende da outra. A TV liga, mas ela liga se alguém apertar o botão. Então ela também depende, ela tem um sentido que ela depende da condição. Então tem a condição e a consequência da condição se for aplicado. If you press the button, the TV comes on. Então nós vamos aqui apresentar para vocês 4 tipos de condicionais. The 4 conditionals. Então tem o zero condicional, que é a primeira dessas frases, desses usos, né, do condicional, que é a primeira, que eu vou explicar para vocês. São fatos, geralmente fatos científicos, fatos comprovados. If you press the button, the TV comes on. Foi o exemplo que eu dei. Ao verbo. Presente, presente, né? If you press the button, the TV comes on. If you heat water to 100 degrees centigrade, it boils. Se você aquece a água, if you heat water, aos 100 graus centígrados, to 100 degrees centigrade, it boils. Esse it se refere à água também, né? O it, pronome, fazendo aquela referência à água. Então, eu usei aqui o simple present, que é também usado para apresentar essa primeira condição de fato científico. Aqui é certo. Fez uma coisa, acontece a outra, né? Coloquei ilustração aqui, fatos. Fatos científicos, fatos comprovados. Então, vamos ver aqui. Aqui nós temos o primeiro condicional. Então, à medida que vai do zero para o último condicional, que são 4 que nós vamos apresentar, as coisas vão ficando mais difíceis, mais hipotéticas, entendeu? Até que o último eu vou até falar, tá? It's too late, é tarde demais, a coisa já aconteceu. Então vamos lá. O primeiro apresenta uma real possible, é uma possibilidade real de a gente ligar as frases condicionais. If I see him, se eu o ver, I will, uso o auxiliar will, I will invite him to the party. Se eu vê-lo, eu vou convidar, ou convidarei, eu o convidarei para a festa. Então, é uma coisa que pode acontecer. Se eu ver, provavelmente eu vou ver, eu vou convidar. Então, aquilo ali está no meu controle, que é a condição real, né? I will go shopping on the way home. Eu vou fazer compras no caminho de casa, if I have time. Então, lá vou ir para o shopping, vou fazer compra no caminho de casa, se eu tiver tempo. Mas se tiver tempo, eu vou fazer uma coisa que está no meu controle. Então, esse é o primeiro condicional. Então, a gente usa o simple present mais o future tense, que é o will. Então, combina. Então, o que eu falo, essa correspondência que o condicional tem de verbos. Eu uso o presente, eu tenho que usar o futuro depois com o will. Então, mais a palavra if. Então, o que dá a coesão é a palavra if mais aquela correspondência dos dois verbos. Então, primeiro condicional bem simples, que já vai ficando complexo, do zero condicional, aqui o primeiro.
Então vamos lá para o segundo condicional agora. Second conditionals, foi o que eu dei no exemplo. Unreal, impossible things, hypothetical, coisas hipotéticas. If I won the lottery, I would buy a new house. Então ele usa o passado. O if, né? If I won, won é o passado de win. E a gente traduz como se eu ganhasse. Se eu ganhasse na loteria, eu compraria uma casa. Então, só de usar o passado que você vê que é uma coisa hipotética. Se eu jogar, tivesse jogado, mas não joguei, uma coisa, posso um dia ainda. Então, se eu jogasse na loteria, eu compraria um carro, uma nova casa. Então, é um hipotético. Amanhã eu vou jogar, de repente, posso ganhar e comprar. Então, é uma coisa que já vai perdendo as possibilidades. Já é uma coisa hipotética, já mais difícil de acontecer. Né? O exemplo 2. If I had his number, sempre o passado. Had é o passado de have, to have. Se eu tivesse, se tivesse é o nosso pretérito subjuntivo, que em inglês não tem, usa o passado. Então, um monte de verbo em inglês tem muito pouco tempo. É muito simples a estrutura verbal em inglês. Não é aquela quantidade de tempo que tem em língua portuguesa, eles têm menos tempo. Mas transmitem as mesmas ideias. If I had his number, I would call him. Se eu tivesse seu número, eu o chamaria. Né? Eu não tenho. Se eu tivesse, mas é uma coisa hipotética. Mas, de repente, se eu consigo o número, eu vou chamar. Então, essa estrutura que é o chamado segundo condicional, usa o simple past, que é o passado, né? O pretérito perfeito em português, simple past, mais o would, mais o verbo. Simple past mais would, mais o verb. Então, if I had his number, I'd call him. Foi esse que eu dei. What would you do if you won the lottery? Aquele exemplo do diálogo. O que você faria se você ganhasse na loteria? I'd buy a new house. I'd travel around the world. Viajaria em volta do mundo. I visit the Europe. E muitas coisas. Então, vamos passar para o terceiro. Então, eu zero condicional, o 1, o 2 e o 3. O terceiro eu coloquei aqui, que eu acho que é It's too late, é tarde demais. Isso aqui não tem nem jeito de acontecer. If I hadn't eaten so much, se eu não tivesse comido tanto, mas comi. Se eu não tivesse comido tanto, I would have lost weight. Eu teria perdido peso. Então, eles dizem, would have, a gente fala a frase assim, mais depressa, would have. If I hadn't eaten so much, I would have lost weight. Se eu não tivesse comido tanto, eu teria perdido peso. Mas comi muito e não perdi peso. Então, isso é uma coisa, essa frase aqui é um chorar sobre o leite derramado. É perder tempo. É gente que gosta de queixar que fala isso. Se eu tivesse estudado para a prova, mas não estudou. Né? Então, é um condicional que é a mais complexa, são 3 verbos aqui, ó, é a mais complexa. Mas exprime uma situação que não pode fazer nada mais sobre ela, que já aconteceu e não tem jeito. Por isso que coloquei it's too late. Então vamos ver o segundo exemplo. If I had got up earlier, se eu tivesse levantado mais cedo, I would not have missed the bus. Se eu tivesse levantado mais cedo, I would not have missed the bus. Eu não teria perdido o ônibus, o avião ou o trem. Então, mas levantei cedo, não. Se eu tivesse, acabou perdendo o trem, então é bobagem falar isso. Então, o primeiro condicional, que é o mais de pessoas que querem mudar alguma coisa. Se eu tiver dinheiro, eu vou fazer isso, que poderia equivaler ao quando eu tiver alguma coisa, eu vou fazer outra coisa. Então, aquela coisa que pode ser feita, aqueles exemplos que eu dei. Então, nós temos aqui o past perfect mais would have mais o past participle. Past participle. Então, são 3 verbos aqui, ó. Então, uma estrutura mais complexa, tá? O past perfect são 2 verbos na primeira frase do if e a outra frase são 3 verbos. É o mais complexo que tem, uma frase mais complexa que tem em inglês, que usa o if, que usa 3 verbos, que tem que ter correspondência, né? Então, vamos lá, acho que nos exemplos, nos exercícios que a gente vai fazer. Então,
Tem o zero, tem o primeiro, que é o presente mais o futuro, com o will. Temos o outro, que é o passado com teria, né? Eu teria feito. E aquela última, que é tarde demais. Se eu tivesse estudado mais, teria passado na prova. Se eu tivesse ido lá, teria encontrado meu amigo. Mas não foi, não estudou, então nada. Então vamos ver aqui a primeira frase, bem devagar. We to go, infinitivo, ir. To the beach, if it's sunny tomorrow. Nós, ir para a praia, if it's sunny. Se estiver com sol amanhã, se estiver com sol. Então nós vamos usar aqui o I will go. Então é uma frase, é aquele primeiro condicional, é o presente, né? Presente na frase do if, que é a frase subordinada, mas a outra, nós iremos para a praia se tiver sol amanhã. Então esse primeiro condicional é o mais assim, positivo. Se tiver sol amanhã, nós iremos para a praia. We will go to the beach if it's sunny tomorrow. Então não tem dúvida. Condicional, primeiro, que é aquele real, aquela possibilidade que vai acontecer, você tem domínio da situação. O 2, if you did, tá na negativa, no passado. If you didn't smoke, se você não fumasse, mas você fuma, né? Se você não fumasse, mas você fuma. Então é um conselho. E o to feel a lot better, to feel, sentir muito melhor. If you didn't smoke, se você não fumasse, você would feel a lot better. If you didn't smoke, you would feel a lot better. Você, se você não fumasse, você se sentiria melhor, né? Aqui também seria o condicional 2, uma coisa hipotética. Porque se você fuma, já há uma possibilidade. Você pode parar e sentir melhor. Então, já vai sumindo as possibilidades. E o terceiro, if she to go to the university, she a better job. Esse terceiro aqui, if she had gone, então se eu coloquei a primeira palavra, had gone, 2 verbos, já coloquei, usei o passado, past, já está o segundo condicional, que é uma coisa igual ganhasse na loteria. Se eu ganhasse, se eu fizesse, se eu fosse, aqui seria se tivesse ido, né? Aqui é o terceiro. Se tivesse ido, porque if I went seria se eu fosse, past. Aqui seria o past perfect, né? If she had gone, se ela tivesse ido. Então, por esse começo aqui, tivesse ido, é uma coisa já, aquela última opção, é tarde demais. Se ela tivesse ido, mas não foi, né? Se ela tivesse ido para a universidade, if she had gone to the university, she would have found a better job. Se ela tivesse ido para a universidade, ela teria encontrado um trabalho melhor. If she had gone to the university, she would have found a better job. Então, 2 verbos é aqueles too late. Então, é um chorar sobre o leite derramado. Aquilo já aconteceu, né? Acho que é o condicional das pessoas que choram sobre o leite derramado. Então, 2 verbos aqui e 3. Então, vamos ver aqui exemplos. If I win the lottery, se eu ganhar, posso jogar e ganhar. Então, é uma coisa que pode acontecer ainda. I would have bought a Porsche, I would buy a Porsche, ou I will buy a Porsche. Essa seria I will buy a Porsche. Se eu ganhar na loteria, posso jogar amanhã, então é uma coisa que pode acontecer ainda. Eu comprarei. E é aquele condicional primeiro. I will buy a Porsche. Outro exemplo. I would have bought a Porsche. Eu teria comprado um Porsche. Teria, então, é aquela última frase. If I win the lottery, if I won the lottery, if I had won the lottery. É uma coisa que é tarde demais. Teria comprado. É a última aqui. I had won the lottery. Então, mais uns exercícios aqui. I go to the doctor if I get sick. I
will go to the doctor if I get sick. I would go to the doctor if I got sick. E a última, I would have gone to the doctor if I had been sick. Então é complicado, mas é estudar muito, é memorizar isso aí. Isso aqui são explicações que não tem problema não. Situação presente, você tá uma situação que você vê ela, eu vejo ela frequentemente, então se eu vê-la amanhã, eu vou falar para ela. Então, a gente tem que, thanks for watching, ficar firme nessas partes gramáticas que serão cobradas no Enem, na interpretação de textos. Então, muito importante saber expressar a condição em inglês. So, see you next class.